Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, la, la. Oh, 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 la, la, la.
Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, sei onde estou, olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Não tenho um tom. A paz de Cristo esteja com a sua vida, com a sua família. Seja bem-vindo a mais uma transmissão da 7ª EC de Juazeiro. Como você pode perceber, hoje estamos em um ambiente diferente, estamos no templo. Estamos aqui no local em que costumeiramente tínhamos o hábito de nos reunir antes da pandemia. E depois de mais ou menos um pouco mais de 90 dias com a igreja fechada, nós havíamos programado a reabertura, o recomeço, o retorno das nossas atividades presenciais para hoje, mas com o crescente número de casos e também com as novas orientações da Prefeitura Municipal de Juazeiro, nós resolvemos então cancelar o nosso retorno e a partir do templo, a partir de hoje, do templo, levaremos a você a exposição e as nossas celebrações ao Senhor nosso Deus. Então você é muito bem-vindo, ficamos gratos a Deus pela audiência, ficamos gratos a Deus por chegar até você por meio da internet, por meio da plataforma digital do YouTube. E nós então queremos convidar você a, junto conosco, adorar o nome do Senhor nessa noite. E nesse momento nós queremos fazer um tempo de oração. Eu queria pedir a você que está em sua casa, acompanhando pela TV, pelo tablet, pelo celular, por qualquer meio que você esteja utilizando para acompanhar este culto, eu quero pedir a você que nesse momento você faça um tempo de oração. Agradeça ao Senhor, porque não é a pandemia que afetou a bondade, a soberania e a graça do Senhor sobre nós. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. E a nossa fé e confiança nele é que nos mantém de pé, apesar dos dias adversos e difíceis que vivemos. Então, se você está sozinho, eu queria convidar você a orar sozinho aí, a parar e fazer um momento de oração. Se você está reunido em família, que você junte a sua família aí agora e peça a um membro da família que faça essa oração de gratidão e peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Eu vou lhe dar aí uns 30 segundos para você fazer isso e em seguida eu vou orar aqui no microfone, dando início à nossa celebração desta noite. Senhor, nós te louvamos
reconhecemos a Tua majestade, o Teu poder, a Tua soberania e a Tua infinita graça sobre nós. Queremos nesta noite reafirmar que não há outro Deus como o Senhor. Queremos reafirmar que a nossa salvação vem do Senhor e por isso nós Te exaltamos nessa noite. Nós Te bendizemos e dizemos ao Senhor que Tu és o nosso Deus, Tu és o amado da nossa alma, Tu és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Te glorificamos, ó Pai, porque mesmo impedidos de estarmos aqui, ó Deus, nessa noite para adorar junto com os irmãos, nós Te louvamos porque Tu, ó Deus, nos deste meios de ainda, não presencial, não fisicamente, mas unidos no mesmo propósito, cultuarmos ao Senhor nessa noite. Te louvamos, ó Deus, por cada família reunida nesse momento para cultuar a Ti e ouvir a Tua palavra. Te louvamos por aquele que está assistindo essa transmissão sozinho. Te louvamos até, ó Deus, por aqueles que não fazem parte desta igreja, mas têm acompanhado os nossos cultos e têm adorado o nome do Senhor junto conosco e têm, ó Deus, escutado a exposição da verdade do Senhor, que é a palavra de Deus. Nesse momento queremos entregar a Ti, ó Deus, tudo que iremos fazer, ó Deus, de agora em diante, tudo que nós preparamos para este culto. Dizemos, ó Deus, que o Senhor é soberano, que tudo o que façamos aqui, ó Deus, seja de acordo com a Tua vontade e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Ó Deus, abençoa a equipe de louvor, a equipe de transmissão, o pregador dessa noite e que possamos ser apenas instrumentos do Senhor para levar a boa palavra de Deus ao coração do Teu povo e daqueles que estão assistindo essa transmissão nessa noite. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Nós iremos louvar o nome do Senhor nesse momento com o Ministério do Louvor, mas antes de adorarmos o nome do Senhor, queria apenas registrar que aqui no templo tem apenas eu e a equipe de transmissão e todo mundo aqui. Pode parecer que na câmera que está muito perto, mas nós estamos aqui tentando obedecer ao mínimo de distanciamento social que é exigido. Portanto, vamos adorar o nome do Senhor com o Ministério de Louvor. Louvamos o nome do Senhor e dou graça e paz a toda a igreja que está em suas casas, junto com a gente, para louvar o nome do nosso Deus. Que você possa estar neste momento consagrando o seu coração ao Senhor, agradecendo a Ele por mais essa semana que inicia, assim como a outra que findou ontem. Que nós possamos agradecer ao Senhor todo o tempo, por toda a graça que Ele tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa.
maravilhoso, meus irmãos, estarmos aqui na casa do Senhor, podendo louvar e engrandecer o santo nome do nosso Deus. Que nesse momento você possa cantar essa próxima canção conosco, dizendo que a presença do nosso Deus é real. Ele está na casa de cada um de vocês, com vocês, Ele está aqui conosco no templo. E que possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus a todo instante. promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus.
ao nosso Senhor, que o nosso Deus é esse, um Deus que continua sendo fiel à sua palavra, e Ele nos prometeu que um dia Ele voltaria, e nós possamos crer nisso, que não importa o que a gente venha passar, não importa a situação que esteja acontecendo no nosso meio, no mundo, nosso Deus, Ele vai voltar com toda a sua glória, e nós estaremos com Ele um dia, louvando e bendizendo o nome dEle, face a face com o nosso Deus.
louvando, engrandecendo o Teu santo nome, Deus. Cremos, Deus, que o Senhor ressuscitou, Pai, e o Senhor voltará para nos buscar. Que toda a honra, Pai, toda a glória seja dada somente a Ti. Muito obrigado, Pai, porque estamos aqui com vida, com saúde, Deus, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Nome santo do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco através da ministração da palavra, Deus, que vai ser pregada, que possamos, Deus, sair daqui transformados, que o Senhor possa, Deus, falar com os irmãos que estão em suas casas, Deus, assistindo ao culto, Pai, que eles possam, Deus, sentir a Tua presença, Deus, com eles. Em nome santo do Senhor Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós estamos numa série de mensagens, numa série de exposições no Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, a porção que nós iremos ler nessa noite vai do verso 23 ao verso de número 28. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versos 23 a 28. Diz assim a Escritura: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. Advertiram os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Oremos mais uma vez. Senhor, nos dá clareza, nos dá objetividade e fala ao nosso coração nessa noite. Que a palavra do Senhor possa chegar ao nosso coração e que consideremos essa palavra boa, agradável, como palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. É o que nós te pedimos e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, há um clássico na literatura cristã chamado O Peregrino. Esse livro foi escrito por John Bunyan e foi publicado a primeira vez no ano de 1678. Este livro fica apenas atrás da Bíblia como o livro mais publicado no mundo. Inclusive fica à frente no número de publicações como um clássico da literatura mundial, conhecido por nós em português como O Pequeno Príncipe, que foi escrito por um francês. Portanto, esse livro impactou gerações, esse livro impactou muitos cristãos em diversas épocas, desde que ele foi escrito e foi publicado pela primeira vez. Este livro nunca deixou de ser impresso, ou seja, anos após anos, as editoras continuam fazendo a impressão deste livro e comercializando esse livro, e esse livro continua a impactar gerações e ano após ano ele continua sendo publicado. O livro ele nos relata a história do jovem cristão, do personagem que John Bunyan chama de cristão, que deixa a sua cidade em busca de alívio para um fardo que carregava nas costas. Em determinada passagem, cristão encontra um personagem chamado Sábio Segundo Mundo e acaba se desviando do caminho, acaba se desviando da rota em que ele seguia. E é nesse momento, quando o cristão se encontra perdido, ou quando o cristão muda de rota, que aparece um personagem que já é conhecido de cristão, que é o evangelista. E o evangelista aparece ao lado de cristão e reorienta cristão no seu caminho e faz com que ele retome a sua caminhada no caminho correto. E é interessante notar essa passagem, porque cristão, ou melhor, o evangelista fala para cristão sobre a impossibilidade de, naquele desvio, naquele atalho, cristão alcançar alívio, obter sossego ou paz para a sua alma.
A passagem é muito interessante e está registrada da seguinte maneira, eu gostaria de ler. Diz assim, essa pessoa, o evangelista falando para cristão, diz, essa pessoa chama-se legalidade e é um dos filhos da escrava que ainda está na escravidão, assim como os seus filhos, misteriosamente representada pelo Monte Sinai, que tu receaste iria cair sobre ti. Ora, se ele e seus filhos estão na escravidão, como poderias tu esperar que te dessem a liberdade? Oh, nunca, não seria capaz legalidade de te libertar, de te livrar-te do fardo. Nunca livrou pessoa alguma, nem poderá jamais fazê-lo. Não pode ser justificado pelas obras da lei, porque por elas nenhum vivente pode ser aliviado da sua carga. Essa passagem é uma passagem muito bela do livro e que poderia muito bem representar o texto que nós lemos do Evangelho de Marcos nessa noite. O Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 2, começa a registrar o avanço ou o crescimento da perseguição ou o crescimento da oposição dos fariseus e escribas contra a pessoa de Jesus. O conflito, a partir do capítulo 2, ele só tem a tendência de aumentar, e esse conflito dos religiosos, dos fariseus e dos escribas, fazendo oposição a Jesus, vai culminar com os religiosos e os romanos pregando o Filho de Deus, o Messias, o Salvador na cruz. Na passagem que nós temos em tela nessa noite, nós podemos perceber o perigo da falsa religião, o perigo da religiosidade que confia no legalismo. O legalismo, ele nos afasta da verdade, o legalismo coloca sobre os nossos ombros um peso que é insuportável. Por outro lado, a mesma passagem que evidencia o perigo do legalismo é a mesma passagem que mostra para cada um de nós nessa noite a importância do conhecimento correto da Escritura. Porque, amados irmãos, somente pela verdade de Deus é que o homem é liberto de todo e qualquer fardo que pesa sobre os seus ombros. Guarde isso no seu coração nessa noite. A Escritura, a palavra de Deus, sempre vai nos conduzir aos pés daquele que é o nosso Senhor, Salvador e o único capaz de nos libertar do peso dos nossos pecados. E é pensando nisso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: o Senhor do sábado. E para isso eu gostaria de destacar 3 aspectos dessa passagem e em seguida fazer algumas aplicações. O primeiro aspecto que eu chamo a atenção na passagem nessa noite é o questionamento dos fariseus. Leia comigo o verso 23 e o verso 24. Diz assim a Escritura: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Meus amados irmãos, Jesus provavelmente estava indo com os seus discípulos de uma aldeia para outra. E provavelmente Jesus pegou um atalho durante essa viagem e passou no meio das plantações. E enquanto passavam por meio das plantações, alguns dos seus discípulos tiraram algumas espigas e começaram a comer. O questionamento dos fariseus, portanto, a ilicitude apresentada pelos fariseus não é em relação a roubo, os discípulos não estavam roubando. A ilicitude apontada pelos fariseus é que Jesus, ao permitir, e os seus discípulos, ao debulharem espigas, acabaram quebrando o 4º mandamento, porque estavam fazendo isso em dia de sábado. O 4º mandamento, registrado em Êxodo, capítulo 20, o versículo 8, diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Meus amados irmãos, a lei determinava que ninguém deveria trabalhar no dia de sábado, mas a questão era: o que era trabalho? O que é trabalho? Ou, se colocado de outra maneira, o que é pecado? O que seria quebrar o 4º mandamento? Fazer que tipo de atividade poderia ser considerado uma quebra da lei, poderia ser considerado um pecado se fosse feito em dia de sábado? No intuito de esclarecer essa questão, no intuito de trazer algum esclarecimento ao que poderia ou não poderia ser considerado trabalho em dia de sábado, os fariseus criaram 39 categorias que eram consideradas trabalho e, portanto, proibidas de serem realizadas em dia de sábado. A terceira
A terceira categoria dessas 39 era justamente colheita. Não se poderia colher nada aos sábados. E isso incluía, dentro dessa categoria, inclusive catar alguns grãos. Eu chamo a sua atenção para a passagem paralela que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, onde nós somos informados que os discípulos, eles pegaram e quebraram as espigas, eles debulhavam as espigas com as mãos. O ato dos discípulos, portanto, não poderia ser considerado ilícito, não poderia ser considerado uma quebra do quarto mandamento. Por quê, amados irmãos? Porque era perfeitamente legal que os viajantes colhessem uvas de uma vinha ou espigas de um campo de cevada ou de trigo, desde que não usassem um recipiente para as uvas, nem uma foice para os grãos. Está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 23, os versos 24 e 25. Então, o que Jesus denuncia, ou o que fica claro para nós no questionamento dos fariseus, ao se dirigirem a Jesus e dizer, olha, por que eles fazem o que não é lícito ao sábado, é que os fariseus, eles suprimiam a verdade de Deus debaixo de suas tradições humanas. E porque os fariseus confiavam mais na tradição do que na palavra revelada de Deus, do que na lei. Porque eles acreditavam que era absolutamente possível o homem salvar a sua alma através da perfeita observância da lei. O que está evidenciado para nós aqui é o legalismo, amados irmãos. O legalismo é uma verdadeira tragédia. O legalismo nos afasta da graça. Na verdade, o legalismo anula a graça de Deus, porque salvação do ponto de vista legalista não é uma obra da graça de Deus, mas é fruto de uma obra humana. O legalismo faz com que aqueles que seguem um estilo de vida, aqueles que têm um estilo de vida legalista, eles são prepotentes. Eles se consideram melhores e superiores aos demais. Eles se consideram, inclusive, capazes de condenar o seu semelhante. A piedade legalista é uma piedade farisaica, porque se baseia em aparências, enquanto o coração está distante do Senhor. O legalismo transforma a religião em um peso insuportável aos seus adeptos. O legalismo não conduz a Cristo, e o legalismo é insuficiente para salvar a nossa alma. Portanto, o questionamento dos fariseus está eivado, está cheio de um estilo de vida que não conduz à salvação, de um estilo de vida que anula a graça, que nos afasta do caminho e da bondade salvadora de Cristo Jesus. Um segundo aspecto que eu chamo a sua atenção nessa noite, nesse texto, está nos versos 25 a 27, que é a resposta de Jesus. Como é que Jesus vai responder a este questionamento? Os versos 25 a 27 diz, mas ele, Jesus, lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O segundo aspecto que eu quero destacar nessa noite, nessa passagem, é a resposta de Jesus. Jesus, ao responder o questionamento dos fariseus, Jesus recorre a um episódio que é citado nas Escrituras. O episódio ao qual Jesus cita nessa passagem está registrado no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 21, os versos de 1 a 6. E esse episódio relata um momento em que Davi, fugindo do rei Saul, chega ao local onde estava o tabernáculo e pergunta ao sacerdote que ali está o que havia para comer. O sacerdote diz que só havia para comer ali no tabernáculo os pães da proposição. O sacerdote então dá a Davi os pães da proposição e Davi não somente come, como também divide com os seus soldados. Os pães da proposição, que aparece aí no versículo 26, da passagem que nós estamos, que é objeto da nossa exposição nessa noite, os pães da proposição também eram conhecidos como os pães da presença. Eles eram preparados especialmente pelos sacerdotes, havia uma maneira de se preparar esse pão, havia uma maneira inclusive de organizar esse pão na mesa.
E esses pães, alguns dizem que eles eram trocados diariamente, outros dizem que ele era trocado apenas aos sábados. O fato é que estes pães eram 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel, que eram trocados diariamente ou aos sábados. Alguns vão dizer que era aos sábados e outros dizem que eram trocados diariamente. Mas o que importa para nós aqui é o fato de que, ao serem trocados os pães velhos por pães novos, os pães velhos pertenciam aos sacerdotes. Os sacerdotes poderiam comer dos pães velhos, ou seja, os pães velhos da proposição, os pães velhos da presença. E somente o sacerdote e mais ninguém poderiam comer desse pão. Então o que Jesus está dizendo aqui para nós é que em um momento de necessidade, em que Davi estava com fome, em que os soldados de Davi estavam com fome, eles comeram destes pães, eles comeram os pães da proposição. Portanto, eles quebraram a lei cerimonial. E o questionamento aqui de Jesus é: não poderiam os discípulos de Jesus em um sábado fazerem o mesmo? O princípio que Jesus quer nos ensinar aqui, amados irmãos, é que a necessidade humana está acima das exigências da lei cerimonial. Portanto, Jesus e seus discípulos não estavam cometendo nenhum pecado. A passagem paralela registrada em Mateus capítulo 12, o versículo 1, afirma que os discípulos estavam com fome, ou seja, os discípulos estavam com uma necessidade. E o fato de o verbo aqui que é trazido para nós, atravessar Jesus em dia de sábado, o verbo pode indicar aqui uma viagem longa. Ou seja, os discípulos estavam em necessidade, eles estavam com fome. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que em momentos de necessidade real humana, a necessidade real humana está acima da lei cerimonial. Agora note a expressão que aparece no versículo 25, na resposta de Jesus. Como é que Jesus inicia a sua resposta? Versículo de número 25. Nunca lestes o que fez Davi? Meus amados irmãos, ao argumentar com os religiosos, Jesus faz isso de maneira bíblica. Jesus se recorre a um episódio na Escritura. E Jesus mostra aos fariseus, que eram tidos como intérpretes da lei, que eram tidos como sábios da época, como aqueles que eram conhecedores da verdade de Deus, que na verdade eles não compreenderam a palavra de Deus, eles não compreenderam a verdade de Deus. Eu chamo a sua atenção agora para o versículo 27, onde Jesus continua a sua argumentação bíblica, e agora Jesus apela para a ordem criacional das coisas. Olha o versículo 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus ele recorre aqui e ele mostra para nós nessa passagem a ordem criacional. Ao mesmo tempo que Jesus estabelece a ordem, recorre à ordem criacional, Jesus deixa claro que, como Criador, ele não admite, ele não tolera uma desordem ou uma reordenação da criação, da sua criação, da obra de Deus. Sendo Criador, Deus estabeleceu o parâmetro de como as coisas devem ser observadas e praticadas pelo homem. Se você lembrar, amados irmãos, o homem é criado com a mulher no 6º dia, e somente no 7º é que há o descanso. Portanto, o homem foi criado antes do sábado, e não o sábado antes do homem. O sábado foi instituído, amados irmãos, para ser uma bênção na vida do homem, para manter o homem saudável, útil, alegre, santo, e para dar ao homem condições de meditar calmamente, tranquilamente nas obras do seu Criador. O sábado foi dado ao homem para que o homem pudesse se deleitar em Deus, e para que o homem, nesse período de descanso, olhasse para aquele descanso que está reservado ao povo de Deus, que é o descanso eterno. E aqui, amados irmãos, talvez seja importante nós fazermos um pequeno, mas necessário esclarecimento, porque Jesus aqui ele equivale o sábado. Lembremos que toda a argumentação aqui envolve a lei cerimonial, e Jesus aqui menciona o sábado. Portanto, Jesus equivale o sábado à lei cerimonial, e a lei cerimonial não tem aplicabilidade a nós, mas tem aplicabilidade apenas ao povo judeu. E por que isso é importante, amados irmãos? Porque hoje existem grupos religiosos que afirmam que o sábado é o dia do Senhor. Nós entendemos que não.
Já no primeiro século, já no início da igreja, a própria igreja primitiva não considerava o sábado como o dia do Senhor. A igreja passou a considerar o dia do Senhor o primeiro dia da semana, que é o dia em que Jesus ressuscitou, portanto, o domingo. O que Jesus está dizendo para nós então aqui, amados irmãos, é duas coisas. Em primeiro lugar, é que a vida humana vale mais do que os ritos sagrados. A necessidade humana está acima da lei cerimonial, está acima dos ritos. Por outro lado, Jesus está mostrando para nós que a verdadeira religião não se fundamenta, não se confia, não está baseada nos ritos. Mateus, ao registrar esse episódio de Jesus com os fariseus, lá no capítulo 12, o versículo 7, registrou muito bem esse ensinamento de Jesus ao dizer: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Portanto, meus amados irmãos, a verdadeira religião não é rito, a verdadeira religião não é cerimônia, a verdadeira religião envolve uma vida de submissão a Deus. A verdadeira religião procura desenvolver uma piedade que é sustentada na graça. A verdadeira religião procura promover amor e misericórdia ao seu ou ao nosso semelhante. O terceiro aspecto que eu chamo a sua atenção nessa passagem está no versículo de número 28. Diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O terceiro aspecto que eu chamo a atenção nessa noite, nessa passagem, é o Filho do Homem. Essa expressão, Filho do Homem, nos remete ao livro do profeta Daniel, lá no capítulo 7, os versos 13 e 14. Daniel, em sua visão, ele diz que apareceu o Filho do Homem, que se dirigiu ao ancião de dias e recebeu do ancião de dias todo o domínio, toda a autoridade sobre todos os povos e sobre todas as nações. E Daniel ainda acrescenta que o reino do Filho do Homem é um reino eterno e é um reino que jamais seria destruído. Portanto, meus amados irmãos, Filho do Homem aqui é um título messiânico. Jesus, ao atribuir esse título a si, ele atesta a sua perfeita divindade, ele atesta a sua perfeita humanidade. Ou seja, meus irmãos, Jesus é o homem perfeito e como representante perfeito da humanidade, ele é Senhor sobre tudo, inclusive sobre o sábado. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele é aquele que por meio da sua morte e ressurreição haveria de oferecer graça e perdão aos homens. Ele é o enviado de Deus, ele é o anunciado pelos profetas, ele é o Salvador do mundo, ele é aquele que pode libertar os seres humanos da escravidão que vos aflige. E é somente por meio dele, daquele que é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, ou para usar aquela linguagem, aquela frase clássica que todos nós aprendemos no discipulado, ele é aquele que é 100% Deus e 100% homem. E é somente por meio dele, amados irmãos, é que nós experimentamos vida eterna. É somente ele, somente por meio dele que nós chegamos aos céus. Ele é o caminho, ele não é um caminho possível, ele é o único caminho que pode levar o homem até Deus. Ele é a única verdade. E somente ele pode dar vida e vida em abundância. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Ele é o caminho. Não há outro nome, não há outra pessoa pela qual importa que sejamos salvos. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem, ele é o nosso Salvador, ele é o Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, o que é que nós podemos aprender nessa passagem tão complexa, cheia de complexidade? O que nós podemos aprender nessa passagem com tantas citações do Antigo Testamento e que mexem com lei cerimonial? Eu quero concluir a minha fala nessa noite com algumas aplicações. Em primeiro lugar, essa passagem é um alerta quanto ao legalismo. Meus amados irmãos, o legalismo ele não foi erradicado do meio protestante. Ainda hoje há pessoas em nosso meio que confiam em suas obras. Em alguns ambientes ditos cristãos e até protestantes, é o tamanho da saia, o tipo do corte de cabelo, é certos comportamentos, é certas palavras, é certa maneira de agir que garante a salvação. Não, amados irmãos.
Como nós precisamos bradar nesse tempo o grito que ecoou através de Martinho Lutero e todos os reformadores, que a justificação, a salvação não é por lei, mas é por graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Você não é salvo, meu querido e amado irmão que me acompanha nessa noite, você não é salvo porque você obedece a Deus, mas você obedece a Deus porque você é salvo. A sua obediência não salva a sua alma, mas foi a obediência de Cristo que nos permitiu alcançar e desfrutar de vida eterna. Através da lei, através de um estilo de vida legalista, nós jamais seremos salvos, porque a salvação é uma obra da graça. Meus amados irmãos, o legalismo é prepotente, o legalismo é inútil, o legalismo mata. O legalismo coloca sobre o meu e sobre os seus ombros um peso insuportável. O legalismo faz com que nós busquemos um estilo de vida, uma piedade que é falsa. O legalismo faz com que o nosso coração seja crítico em relação ao nosso semelhante. Nós olhamos para os nossos semelhantes com os olhos que condenam. Nós olhamos para o nosso semelhante com os olhos daqueles que julgam. Então a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira lição que nós aprendemos nessa passagem, é que essa passagem nos alerta quanto ao perigo do legalismo. Uma segunda aplicação, em segundo lugar, nós aprendemos nessa passagem a importância de pensar biblicamente. Quando eu uso o verbo aqui pensar, eu não estou falando apenas de uma reflexão puramente racional. Eu não estou falando de um ato de você parar e meditar num assunto ou numa passagem da Bíblia. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo aqui a assumir uma cosmovisão. E a cosmovisão diz respeito à maneira como nós nos comportamos, à maneira como nós evidenciamos as nossas opiniões, à maneira como nós tratamos o próximo. Meus queridos e amados irmãos, como é importante ter uma vida dedicada ao estudo da palavra de Deus. O próprio Jesus recorreu à Escritura em um momento de conflito com os fariseus. Jesus argumentou, respondeu, confrontou e pensou biblicamente. Portanto, nós como seus discípulos, nós como servos de Jesus, nós como seguidores desse bom mestre, nós devemos fazer o mesmo. Porque a Escritura é o parâmetro definitivo e definidor. Não se argumenta contra a palavra de Deus, amados irmãos, se obedece. Onde a Escritura fala, não existe mais. Onde a Escritura fala, não existe achismo. Onde a Escritura fala, não existe a sua opinião, mas a Escritura. Somente com o conhecimento da palavra de Deus, amados irmãos, é que nós seremos capacitados e teremos condições de rejeitar o falso ensino e o legalismo. Lembre-se, amados irmãos, lembre-se, guarde isso no seu coração nessa noite. A Escritura, a palavra de Deus, sempre nos conduzirá a Cristo e a sua obra redentora. Em terceiro lugar, essa passagem nos convida a uma reflexão sobre o dia do Senhor. Sim, amados irmãos, Jesus não revogou o quarto mandamento. Nós não guardamos o sábado, mas temos o domingo como dia do Senhor. O quarto mandamento tem aplicação para nós. Não é o sábado, mas é o domingo, é o dia do Senhor. E infelizmente, amados irmãos, muitos de nós têm encarado o dia do Senhor com negligência. Muitos têm encarado o dia do Senhor como um dia como qualquer outro, e não é. O dia do Senhor, amados irmãos, para muitos é o dia que mais se trabalha. O dia do Senhor, para muitos, é um tempo onde nós negligenciamos a piedade e a devoção. E a prova, amados irmãos, está justamente nesse período de pandemia, nesse período em que nós estamos isolados, nesse tempo em que nós cultuamos e ouvimos a palavra de Deus por meio de transmissões. E nós temos visto, amados irmãos, é só você olhar o número baixo dos membros das igrejas, e eu não falo especificamente da nossa igreja, mas das demais comunidades. O baixo número de pessoas acompanhando as transmissões, porque nessa hora até cantor sertanejo está fazendo live. Nós negligenciamos o dia do Senhor, amados irmãos. O dia do Senhor, amados irmãos, é um dia em que nós temos que nos dedicar à devoção a Deus, à piedade, à misericórdia e às boas obras. O dia do Senhor é o dia que nós tiramos para ouvir a exposição da Escritura. O dia do Senhor é o dia que nós tiramos para estar com os irmãos, cultuando a Deus, amados irmãos.
O quarto mandamento tem aplicação para nós. Como é que você tem lidado com o dia do Senhor nesse tempo de pandemia? Em que você não pode vir ao templo, mas você pode parar na sua casa e ouvir a exposição da palavra de Deus, com reverência, com temor, com comprometimento. Amados irmãos, nós não podemos ser negligentes contra o quarto mandamento. Nós não podemos ser negligentes contra a piedade. Nós não podemos ser negligentes contra a devoção a Deus. Em quarto e último lugar, uma quarta e última aplicação nessa passagem é que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Sim, amados irmãos, Ele é o Filho do homem, e é somente por meio dele que recebemos perdão dos pecados e salvação eterna. A salvação é uma obra da graça de Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo. Você que me assiste nessa noite, ou quando essa transmissão chegar até você, ninguém pode salvar a si mesmo. O homem não pode salvar a sua própria vida. O homem não pode chegar ao céu por meio dos seus próprios méritos. O caminho de Cristo não é baseado no que você faz, mas no que Cristo fez. A salvação não está assegurada na sua obediência, mas na obediência daquele que se entregou por nós. A viagem do peregrino com o seu fardo nas costas só tem um fim quando ele se encontra com a cruz. Porque somente Cristo, somente aquele que se entregou por nós é que pode nos livrar do legalismo. Somente Ele, Jesus, é que tem que ser a razão que permeia e que nos encoraja nesses tempos tão difíceis. Portanto, o dia do Senhor tem que ser um dia de culto, de adoração a Deus, um dia que é inteiramente dedicado a Ele. Somente Jesus deve ser encontrado em nossas devocionais, em nossa leitura, em nossos estudos da palavra de Deus. E somente Jesus pode nos conduzir aos céus. Somente Ele pode nos dar vida eterna. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela Tua palavra nessa noite. Rogamos ao Senhor, Deus, da Tua graça sobre nós. Se porventura há entre nós aqueles que aqui estamos e aqueles que estão assistindo essa transmissão, que têm vivido uma vida legalista, confiada somente em si mesmo, nas suas próprias obras, ó Deus, que eles possam encontrar com o Senhor e com a Tua graça nessa noite. Ó Deus, nos ajuda a pensar biblicamente, nos ajuda a argumentar a partir da Escritura. Livra-nos dos achismos, Senhor Deus. Livra das nossas opiniões, livra-nos das nossas preferências, e que toda a nossa vida possa ser sustentada, possa ser guiada e orientada pela Tua palavra. Ó Deus, nos faz repensar a maneira que nós estamos lidando com o quarto mandamento, o dia do Senhor, o dia em que nós separamos para cultuar a Deus, para nos dedicarmos à piedade, às obras de misericórdia e à devoção ao Senhor. Ó Deus, e que o Senhor, e que Tu, ó Pai, seja o Senhor da nossa vida. Se porventura há alguém nessa noite que ouviu essa palavra, ó Deus, e que ainda não professou a fé no Senhor, reconhecendo os seus pecados e vendo na cruz de Cristo a salvação para a sua alma, que ele possa fazer isso ainda essa noite, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nos abençoa, ó Pai, e nos ajuda no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus lhe dê uma boa semana. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui da 7ª EC de Juazeiro. Compartilhe o link dessa mensagem para que mais pessoas possam ouvir. Compartilhe também o link do nosso canal para que mais pessoas possam inscrever, fazer a sua inscrição em nosso canal, ativar o sininho e acompanhar as nossas transmissões ao vivo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e até a próxima transmissão, querendo o Senhor. Não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você.
ouvi o silêncio que mostrou os meus vícios, me agarro